Você está achando que a inteligência artificial veio ao mundo agora? Sinto lhe dizer, mas você está equivocado. O termo inteligência artificial foi dito pela primeira vez em 1956, há 67 anos atrás, por John McCarthy, durante a Conferência de Dortmund. Porém, os conceitos e ideias que fundamentam a inteligência artificial têm raízes históricas que remontam muito antes desse evento. O matemático e filósofo britânico Alan Turing propôs a máquina universal Turing em 1936, há 87 anos atrás, que é considerada um modelo teórico para o computador programável e é fundamental para a computação moderna e, por extensão, para a inteligência artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores trabalharam em sistemas computacionais para decifrar códigos inimigos. No final dos anos 40 e no início dos anos 50, os cientistas começaram a desenvolver programas de computador que podiam simular pensamentos humanos, como o Logic Tree, de Alan Newe e Herbert Simon, que foi um dos primeiros programas de IA. No entanto, foi com a Conferência de Dortmund em 1956 que o termo inteligência artificial foi oficialmente adotado e o campo começou a se estabelecer como ramo formal da ciência e da pesquisa. A partir desse ponto, a inteligência artificial começou a evoluir rapidamente com avanços significativos em várias áreas e o desenvolvimento de diversas abordagens para a criação de sistemas inteligentes. Os criadores da inteligência artificial são um grupo diversificado de pesquisadores e cientistas que contribuíram ao longo das décadas para o desenvolvimento dessa área. A história da IA remonta a muitos anos, com várias pessoas e pesquisadores pioneiros que contribuíram para o seu desenvolvimento. Vou citar alguns dos nomes mais conhecidos e influentes. Alan Turing. Considerado um dos pais da ciência da computação, Alan Turing teve um papel fundamental na conceituação da máquina universal de Turing, um modelo teórico para um computador programável. Seu trabalho ajudou a estabelecer os fundamentos teóricos da inteligência artificial. John McCarthy. Cunhado como o termo inteligência artificial em 1956, McCarthy foi um dos primeiros pesquisadores a realizar conferências e trabalhos na área da IA. Ele foi fundamental na organização e no impulso inicial da pesquisa em inteligência artificial. Marvin Minsky. Outro pioneiro em IA, Marvin Minsky foi cofundador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, Massachusetts Institute of Technology. O seu desempenho com seu papel muito importante na formação e no desenvolvimento das redes neurais. Alan Newe e Herbert Simon. Esses pesquisadores fizeram contribuições significativas para a IA em várias áreas, incluindo a criação do primeiro programa de IA chamado Logic Tree, que demonstrou teoremas matemáticos. Arthur Samuel, conhecido por desenvolver o programa de xadrez Samuel Checkers em 1959, que foi um dos primeiros programas de computador a aprender a partir da experiência e o seu aprimoramento e desempenho. Jeff Winton, Ian Leakin e Yoshua Bengio. Esses três pesquisadores são frequentemente chamados de os padrinhos da aprendizagem profunda. Eles desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento de algoritmos de aprendizado profundo e redes neurais profundas, que impulsionaram avanços significativos na IA moderna. É importante observar que a IA é um campo altamente colaborativo em que muitos outros pesquisadores e profissionais têm contribuído e continuam contribuindo para o seu desenvolvimento. Os nomes mencionados foram as peças-chave que moldaram a história da inteligência artificial. A grande preocupação é: as inteligências artificiais podem nos substituir? Bom, a IA pode causar um desemprego de uma pancada de pessoas por esses setores serem tarefas repetitivas. Como assim, Matheus? Setores como linha de produção industrial, atendimento ao cliente, análise de dados e até mesmo funções de escritório. Mas é interessante analisarmos que da mesma forma que irão automatizar processos com as inteligências artificiais e de fato substituir pessoas por máquinas desenvolvidas para concluir certas tarefas, precisamos ser otimistas para observar as oportunidades que também serão criadas para trabalharmos em conjuntos com a IA. A pergunta que todos estão fazendo é: as inteligências artificiais podem superar a inteligência humana a ponto de controlar a sociedade ou até mesmo se voltar contra a humanidade? Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla, Neuralink, The Broad Company, é um dos fundadores da OpenAI. Embora Elon Musk utilize a inteligência artificial em suas empresas e seja um dos financiadores iniciais da OpenAI,
Ele sempre expressou a sua preocupação sobre as inteligências artificiais. Segundo ele, a IA representa uma ameaça existencial para a humanidade, a ponto de causar consequências irreversíveis e desastrosas para a humanidade. Talvez ele tenha visto algo por ser um dos fundadores e financiadores da OpenAI. A OpenAI é uma organização de pesquisa de IA, que tem como objetivo promover e desenvolver inteligência artificial de forma segura e benéfica para a humanidade. Musk levantou preocupações sobre a possibilidade de uma superinteligência artificial ultrapassar a capacidade humana de controle e entendimento. Ele alertou que precisamos desenvolver mecanismos de segurança robustos para garantir que a IA permaneça sob o controle humano. Devemos nos preocupar com o avanço da inteligência artificial? As inteligências artificiais e os seres humanos têm características e capacidades distintas. Quais as principais diferenças, Matheus? Bom, vamos lá. Origem e natureza. As inteligências artificiais são sistemas criados e desenvolvidos por seres humanos. Elas são baseadas em algoritmos, modelos matemáticos e redes neurais projetadas para processar dados e tomar decisões com base em padrões identificados em conjuntos de dados específicos. Por outro lado, os seres humanos têm origem biológica e são seres conscientes com uma mente complexa e altamente adaptável. Capacidade cognitiva. As capacidades cognitivas das inteligências artificiais são projetadas para serem altamente especializadas e direcionadas a tarefas específicas. Por exemplo, uma IA pode ser especializada em reconhecimento de fala ou análise de dados. Os seres humanos têm uma gama muito mais ampla de habilidades cognitivas, incluindo raciocínio, imaginação, empatia, criatividade e intuição. Aprendizagem e adaptação. As IAs modernas têm a capacidade de aprender com dados, ajustar seus modelos e melhorar seu desempenho em tarefas específicas. Mas esse aprendizado é geralmente restrito ao domínio para o qual foram projetadas. Os seres humanos, por outro lado, têm a capacidade de aprendizado geral e adaptativo, permitindo que aprendam com diversas experiências e apliquem esse conhecimento em várias situações diferentes. Consciência e emoções. As IAs não têm consciência, muito menos emoções. Elas não têm uma experiência subjetiva do mundo e não têm sentimentos. Por outro lado, os seres humanos têm experiências subjetivas, consciência de si mesmo e são capazes de experimentar uma ampla gama de emoções, o que influencia suas percepções e tomada de decisões. Limitações de generalização. As inteligências artificiais são altamente dependentes dos dados nas quais são treinadas. Elas têm dificuldades em generalizar além dos padrões presentes nos dados de treinamento. Já os seres humanos podem generalizar e aplicar seu conhecimento para resolver problemas complexos, novos e não vistos anteriormente. Criatividade e inovação. Embora as IAs possam gerar resultados inovadores dentro dos seus domínios específicos, sua criatividade é derivada de padrões e relações presentes em seus dados de treinamentos. Já os seres humanos têm a capacidade de gerar ideias verdadeiramente novas e inovadoras. A sua criatividade é impulsionada por processos complexos de pensamentos e experiências únicas. A preocupação de uma inteligência artificial superinteligente está sendo um dos assuntos mais falados. E isso por qual motivo? Bom, nós alimentamos as inteligências com perguntas, e a cada pergunta e resposta, a inteligência está ficando ainda mais inteligente. Através disso, estão pensando na hipótese das IAs construírem raciocínio a ponto de não precisarem mais de comandos e se comunicarem entre elas. Vocês não têm noção do trabalho que deu para poder fazer esse vídeo, mas para poder trazer clareza para vocês sobre o que vem acontecendo, é importante que a gente compartilhe um ponto de vista útil para que você possa ficar tranquilo. Porque emoções, sentimentos, intuição, coração, alma, espírito, só nós temos. Embora a inteligência artificial possa sim nos ajudar e nos ajudar muito, não vamos confundir as coisas, são coisas distintas. Utilize a inteligência artificial como ferramenta para que você possa incorporar nas suas 24 horas. Fazendo isso, você será mais produtivo e mais inteligente por usufruir desse mecanismo. E é claro, para você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, porque fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e alcançaremos mais pessoas. Desde já agradeço, espero que você tenha gostado. Um abraço.